Ucrânia, tal como analisamos ontem. Hoje temos aqui uma posição da Ucrânia que não quer ficar de parte nas negociações, inclusive a Europa. Exatamente, não, porque há o risco, não sei se me consigo ouvir, há o risco de que esses contactos diretos entre o presidente Trump e o presidente Putin, para mim, quando fizer o telefonema, possa significar que a Ucrânia esteja de fora das negociações, não é? E isso poderia significar uma espécie de, enfim, não diria capitulação, mas um acordo, enfim, a ser assinado pelos dois chefes de Estado, sem o envolvimento da Ucrânia, que é o Estado mais visado nesse conflito, porque é o Estado que foi, digamos assim, invadido pela Rússia, o Estado que viu os territórios a serem ocupados pela Federação Russa, e o risco que existe, pelo menos o receio que existe, que é da parte da Ucrânia, que é da parte dos parceiros europeus, é que haja o risco, não é? Haja o risco de que nem a Ucrânia nem os parceiros europeus sejam tidos em conta nesta provável negociação para a paz ou para o cessar-fogo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas ontem, como vimos, o ministro da Defesa dos Estados Unidos fez questão de anunciar que qualquer passo a ser dado será feito em consultação com os parceiros europeus e também com a própria Ucrânia. Daí onde temos dito que não se tratava de uma negociação entre o presidente Trump e o presidente Putin, mas sim uma intermediação do presidente Trump do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas este risco não é um risco que é privado de exemplos históricos, não é? Existe, pelo menos no jargão das relações econômicas internacionais, sobretudo no período pré-Segunda Guerra Mundial, o que ficou conhecido como Diktat de Mônaco. O que foi o Diktat de Mônaco? Foi quando os líderes da Alemanha, na altura Adolf Hitler, o líder do Reino Unido, na altura Chamberlain, o líder francês e também o líder italiano acordaram-se de ceder, digamos assim, às solicitações de Hitler sobre a ocupação da Checoslováquia, porque se entendia que era um território onde havia minorias, enfim, de expressão alemã. E essa cedência quase total da Checoslováquia sob ocupação da Alemanha foi o primeiro passo para que depois a Alemanha declarasse a guerra contra a Polônia. E também levou, inclusive, a própria queda do regime de Chamberlain no Reino Unido, com a ascendência ao poder de Winston Churchill. Enfim, existe esse risco de que, porque existe um precedente histórico, que eventualmente, como aconteceu com a Checoslováquia, em 1938 também volte a acontecer com a Ucrânia hoje, isto é, a tratativa, a negociação ser feita diretamente do presidente Trump e do presidente Putin, excluindo a Ucrânia, como no passado foi feito, excluindo os líderes da Checoslováquia nas negociações que levou à ocupação da Checoslováquia, que não impediu, inclusive, a Segunda Guerra Mundial. Também, na altura, a intenção era o cumprimento da chamada política de apaisamento, levada a cabo pelo líder britânico, não só, mas não evitou o colapso da Segunda Guerra Mundial. Mas o contexto, mesmo se parece semelhante, aqui não se poderá repetir, porque o líder ucraniano, os países europeus estão atentos a isso, esperam que sejam envolvidos, devem ser envolvidos nas negociações para o conflito, para o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E, curiosamente, como em 38, também esta semana haverá a conferência, desta vez a Conferência de Segurança de Munique, não é? Também vai ser discutida ali a componente, enfim, das garantias de paz a serem dadas à Ucrânia no fim do conflito com a Rússia, porque também, de acordo com o discurso do ministro da Defesa dos Estados Unidos, a Europa deverá garantir a segurança da Ucrânia, não serão os Estados Unidos que vão garantir, pelo menos não farão de forma gratuita. Daí, muitas vezes, Trump ter tentado condicionar a cedência de apoio militar à Ucrânia em troca dos recursos das terras raras que a Ucrânia possui, sendo as maiores reservas que tem no espaço da Europa fora do controle da Federação Russa.
E só nesta altura é impossível pensar-se num plano de paz ou num acordo de paz para a Ucrânia sem, portanto, aqui a presença dos seus aliados europeus. Se, por favor, a pergunta, só vi a última parte, não vi a parte inicial da pergunta, só favor. Questionei se nesta altura é impossível pensar-se num acordo de paz sem, no entanto, ouvir-se os aliados da Ucrânia a nível da Europa. É arriscado dizer que não será possível, porque pode ser que sim, pode ser que não. Veremos como isso será cozinhado, quais os parceiros serão envolvidos nessas primeiras tratativas. Os passos preliminares para o fim deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Porque pode ser que foi apenas um telefonema direto entre os dois líderes, sem que houvesse um telefonema triangular entre Washington, Moscou e Kiev, não é? Pode ser só um primeiro passo de acerto bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia, que não significa o afastamento da Ucrânia de negociações para o fim deste conflito, até porque existe já um mediador que foi indicado para cuidar desses aspectos preliminares e finais do acordo de cessar-fogo, de tratado de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Mas existe um precedente histórico, se espera que não volte a acontecer desta vez, não é? E daí que o próprio presidente Zelensky e também os líderes europeus esperam serem envolvidos, não é, nas negociações para o fim deste conflito. Mas o risco existe, se pode dizer, ou a percepção que pode existir de Washington sobre a provável não participação de todos os países europeus nessas negociações, é que eventualmente possa complicar o processo, porque a União Europeia são 27 Estados-membros, para não falar do Reino Unido, né? Então, eventualmente, se a Europa será envolvida nisso, será envolvida não como negociadora, eventualmente, deste conflito, porque já estão os Estados Unidos a fazer esse papel. Poderá ser envolvida como, se calhar, observadora. Não sei como é que será feito isso, né? Será como observadora, eventualmente, das negociações para o fim deste conflito, porque isto é normal que aconteça em casos do género, que numa negociação existam as partes desavindas, depois exista um mediador, depois existam também as demais testemunhas, né? Os observadores do fim deste conflito. E também existe o risco de que, visto que alguns países europeus, se calhar, não estavam preparados, não estão de acordo com uma negociação, enfim, assim de repente, se pode dizer, do fim deste conflito, talvez não seria ideal, na decisão de Washington, de serem envolvidos nessas primeiras fases preliminares, sob o risco de empantanar todo o processo, né? Enfim, pode ser que Washington tenha uma leitura mais pragmática deste conflito e menos emotiva do que alguns países europeus, daí, eventualmente, o risco deles serem, na fase preliminar, não serem envolvidos, né? Mas a Ucrânia, penso que será envolvida, deverá ser envolvida, porque é um país interessado diretamente dessas negociações, que serão fundamentais para, pelo menos, congelar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Hoje também vejamos quais são, se pode dizer, as contrapartidas que a América vai exigir do fim deste conflito, né? Porque não me parece que seja o modus operandi dos Estados Unidos ou de Trump negociar o fim de um conflito sem que obtenha algo em troca, o que é normal, né? O realismo político diz isso, todos os Estados maximizam os seus interesses nacionais e é provável que os Estados Unidos, ao negociar este conflito, prevejam um ganho estratégico, né? E um dos sinais é mesmo que foi lançado recentemente sobre os apetites que existem para o acesso às terras raras da Ucrânia, que são essenciais para essa luta pela hegemonia da inteligência artificial e para a evolução ou da revolução tecnológica em curso nas relações internacionais.
Mas esta contrapartida, penso que me está a ouvir, esta contrapartida anunciada pelos Estados Unidos há algumas semanas para algumas terras, portanto, da Ucrânia, coloca aqui, de alguma forma, algum paradoxo no que se pretende em termos de negociação, uma vez que, num primeiro momento, falou desta troca e a posição dos Estados Unidos seria, no entanto, a ajuda militar à Ucrânia. Como é que isto poderá se processar, esta eventual troca ou contrapartida? Bem, eventualmente há três cenários aqui que podem ser verificados. O primeiro cenário é que a Ucrânia pague com terras raras aos Estados Unidos, as armas que os Estados Unidos ofereceram até aqui à Ucrânia, até mesmo durante a gestão do presidente Biden. O segundo cenário é que os Estados Unidos, para poderem dar ulterior apoio humanitário à Ucrânia, a Ucrânia deverá ceder as terras raras aos Estados Unidos. E o terceiro cenário é que, visto que 2/3 dessas terras raras se encontram nas 4 regiões que estão sob ocupação da Federação Russa, e aqui entra eventualmente o poder de barganha dos Estados Unidos em relação à Ucrânia e a própria Rússia, é que, enfim, os Estados Unidos vão negociar, eventualmente vão condicionar a negociação para o fim deste conflito, permitindo que os Estados Unidos tenham depois acesso às terras raras nos territórios que estão sob ocupação da Federação Russa, que no acordo a ser estabelecido, eventualmente vão continuar sob o controle da Federação Russa. Porque, como sabe, foi feito um referendo que, creio, em finais do ano de 2023, ou 22, enfim, não quero errar, mas enfim, foi feito um referendo que consultou as populações daqueles territórios e que terão dado o seu sim para que esses territórios fossem anexados ao território da Federação Russa. Ainda não houve, salvo melhor interpretação, uma declaração da questão da Rússia que formalize a entrada destes territórios para a jurisdição política e constitucional da Rússia. Enfim, pode ser este cenário o último, o mais visado. Os Estados Unidos vão negociar o fim do conflito com a Ucrânia, mas os Estados Unidos vão exigir que as terras raras que se encontram nos territórios de ocupação da Rússia sejam depois partilhadas com os Estados Unidos, né? Pode ser esta a principal moeda de barganha, mas pode não ser a única moeda de barganha, porque também aqui a retirada, enfim, aparente dos Estados Unidos da cena política europeia, pelo menos no discurso que foi dito ontem, dá a entender que o que os Estados Unidos querem fazer é deixar o cenário europeu sob o domínio dos europeus para se concentrarem em embater-se geopoliticamente com a China no Indo-Pacífico. E essa ideia de embater-se contra a China no Indo-Pacífico, sabendo que a China tem relações muito estreitas agora com a Rússia, também poderá pesar, de alguma forma, na resolução dos conflitos. Não se sabe ao certo o que os Estados Unidos irão pedir à Rússia na relação que tem com a China, mas é provável que alguma coisa também gire em torno disso, de tentar separá-los quanto possível, estrategicamente, um do outro, para que depois os Estados Unidos possa, quiçá, embater-se geopoliticamente com a China nos próximos cursos das relações internacionais. Enfim, há vários cenários aqui, a ver, vamos como é que isto tudo vai ser feito ao longo dos tempos que vão se seguir.